Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vou dar a resposta que muitos de vocês nos trazem em consultório e aqui também nas mensagens do porquê que alguns produtos não funcionam, porquê que alguns tratamentos de pele não funcionam no seu caso ou para todo mundo. Então, muitas vezes o paciente comenta, mas eu tenho um familiar, tenho um amigo ou um parceiro que fez um tratamento para um quadro muito parecido com o meu, usou tal pomada, tal sérum e teve um resultado ótimo, um resultado rápido. E nem sempre isso acontece. Cada pele tem a sua individualidade, tem as suas características, cada tratamento também tem que respeitar essas individualidades e características. E principalmente, mais importante do que isso, o diagnóstico tem que ser correto. Muitas vezes a gente acha que aquilo é uma inflamação de pele simples, uma dermatite. Muitas vezes pode ser uma lesão de herpes zoster, por exemplo, pode ser algum tipo ou algum outro tipo de inflamação da pele. Então a gente tem que ter, antes de tudo, o diagnóstico realmente confirmado. E isso só realmente através da avaliação dermatológica com seu médico. Alguns casos, claro, principalmente os estéticos, né, que a gente quer melhorar a qualidade da pele, a superfície da pele do rosto. A gente tem vários sérums aí que são comprados sem receita, sem prescrição, oferecidos aí na internet e realmente a gente consegue ter esse acesso. Porém, cada pele tem uma necessidade, então muitas vezes a sua pele não é igual daquela pessoa que você viu, ou daquela celebridade que usou um produto, que está vendendo algum produto, porque realmente somos pessoas diferentes, a rotina de skincare é diferente em número de etapas, né, da qualidade da rotina também é diferente. A gente tem que entender que cada pessoa também tem um estilo de vida diferente, respondem mais ou menos a alguns produtos, tem pessoas que têm alergias, intolerâncias a alguns produtos, então tudo isso tem que ser levado em conta antes da gente realmente sair usando ali qualquer coisa que a gente viu na internet. E inclusive, utilizar um produto, um sérum ali sem a devida prescrição e orientação pode acarretar alguns problemas bem importantes para nossa pele. A gente pode ter queimadura, manchas, dermatites, irritações, alergias de pele. A gente pode cometer um equívoco muito grande utilizando um produto ali sem a devida orientação e muitas vezes a gente não vai obter aquele resultado almejado com a utilização daquele produto. Então a gente vai utilizar, por exemplo, um sérum clareador com vários ácidos ali num paciente que tem rosácea, por exemplo, uma pele muito sensível. Ele não vai conseguir tratar a rosácea, ele não vai conseguir clarear as manchinhas e, pelo contrário, vai ter uma piora daquele quadro, daquela inflamação que ele já possui no rosto. Então, realmente, a gente tem que ser muito assertivo quanto ao diagnóstico e a indicação, nesse caso, dos produtos da nossa rotina. O mesmo vale para as doenças, como a gente comentou anteriormente. Quando a gente utiliza uma pomada, um creme, um gel que não é indicado para aquele tipo de lesão, para aquela patologia, a gente pode mascarar a lesão. Então, quando o paciente chega para nós, a gente já está vendo uma lesão mexida, uma lesão já adulterada, isso enviesa bastante o tratamento também e o diagnóstico. E muitas vezes a lesão pode estar realmente prejudicada. Às vezes o paciente usa um Nebacetin que tem em casa, um Aciclovir que tem em casa, para tratar quase todo tipo de lesão e nem sempre vai funcionar. Muitas vezes a gente perde o tempo, a janela de tratamento também para alguns casos, em casos de infecção, infecção fúngica, infecção bacteriana ou viral. Então realmente a gente tem que ter muita cautela quanto à utilização ali de qualquer produto na nossa pele. E outro ponto importante também, não é só quanto ao produto, a escolha da pomada, do creme correto, mas quanto à posologia, a forma, a maneira como a gente vai utilizar. Então, muitas vezes a gente vê um paciente que está utilizando algum ácido clareador, por exemplo, que é recomendado a utilização 2 vezes ao dia, de manhã à noite. Muitas vezes o paciente está utilizando só à noite, por falta de orientação ou por algum receio de manchar, de hipercromias. Então, isso é um ajuste que muitas vezes a gente tem que fazer numa rotina. Ou o paciente está fazendo na ordem errada a aplicação dos produtos de skincare. Então, às vezes, está realmente utilizando o que é da noite no dia, não está hidratando a pele da maneira correta, ou está hidratando várias vezes ao dia, ou está higienizando essa face, lavando o rosto 3, 4 vezes ao dia. Então, tudo isso tem que ser ajustado para que a gente consiga ter um resultado melhor e mais satisfatório no tratamento. E também é muito válido que a gente sempre, mediante a um quadro refratário, um quadro que não respondeu aos tratamentos propostos, já em acompanhamento dermatológico, que a gente muitas vezes tente trocar algum produto ou ouvir uma segunda opinião. Nem sempre aquele diagnóstico lá atrás era o diagnóstico correto e a gente acaba tratando algo que realmente não faz sentido, né? Não vai ter um desfecho satisfatório. A gente recebe bastante no consultório justamente isso, né? Algum colega lá atrás falou para o paciente que ele tinha tal diagnóstico, às vezes um diagnóstico equivocado mesmo, ou não só um diagnóstico, e aí o paciente seguiu a vida inteira tratando dessa maneira, sem realmente o segmento e o acompanhamento. Então, muitas vezes aquela lesão já não é mais aquilo, já se transformou, já virou outra coisa. E o tratamento também, nesse meio tempo, pode ir mudando, pode ir alterando. Então, é importante a gente manter esse acompanhamento à risca ali com o seu dermatologista de escolha. Evitar ficar trocando de médico. Realmente, a gente só fazer essa troca, né, ou ouvir uma segunda opinião quando a gente não tiver obtido resultado satisfatório. E muitas vezes a gente observa isso em consulta através da realização da biópsia, né? A biópsia, quando a gente tem alguma dúvida ou viu que não respondeu muito bem a tal tratamento, é um exame, né, uma ferramenta que a gente tem ali
a mais para realmente fazer algo mais conciso para o nosso paciente e assim evitar ficar comprando ou utilizando várias pomadas e cremes de maneira equivocada. E eu quero saber de vocês, do histórico pessoal de vocês, já utilizaram algum produto que funcionou para um vizinho, para um amigo, para um familiar, e em vocês não? Ou já utilizou algum produto que prometia muito e entregou pouco? Compartilhem aqui com a gente nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.